Hoje estamos em Uberaba e com muita alegria comemorando 100 anos de Chico Xavier. 100 anos de Chico Xavier, com convívio com os nossos companheiros aqui em Uberaba, não poderíamos deixar de conversar com o Dr. Elias Barbosa, uma figura dentro da doutrina espírita, que conviveu, que entendeu e que pode dar a nós todos muito sobre Chico Xavier, homem, Chico Xavier, médium. Eu lembro aquela na comunhão, nos centros onde o senhor ia, como esse que foi em Araras, o senhor jogava o ensinamento. Ia brotar semente no terreno que estivesse preparado, doutor Elias. Exatamente. Não é? Podia não precisar daquele ensinamento. Por isso que eu disse, o senhor hoje se considera uma pessoa ultrapassada ou avançada? Porque na época o senhor já era avançado. Fulano comum, né, que estudou muito, certo? Quer dizer, eu li toda a obra, por exemplo, do Freud, 24 volumes, notas de rodapé em 6 meses, tá certo? Que aluno brilhante. Eu li os livros do Adler, tá certo? De todos esses psicanalistas, o Jung. Então eu procurava conhecer em profundidade o que esses fulanos. E o que o Chico pensava disso? Vendo o senhor diferente das pessoas que estavam ao redor dele, porque o Chico também era avançado. O Chico falava que o Dr. Bezerra trabalhava muito comigo, dando intuição. Que beleza. Ah, meu filho, o seu consultório é uma enfermaria, cheio de espíritos lá. Porque o Chico não se escandalizava. E o meu consultório fica perto da catedral. Uma vez ele falou, olha, debaixo do seu consultório, tem um subterrâneo, uma comunicação com a catedral. São espíritos que são trazidos de lá para ser tratados de cá. Olha, que compromisso, hein? Mas veja bem, né? Pertinho da catedral. E para comprar esse prédio lá, é um prédio de 118 metros quadrados, né, na parte de cima. Hoje virou até condomínio. Eu sou o chefão lá dos condomínios. Então, o que me vendeu, eu vim a pé da faculdade de medicina para casa. Eu sempre gostei de andar a pé. Esse senhor parou o carro no morro e falou assim, hoje o senhor tem que pegar carona comigo. De qualquer, mas que isso? Não. Aí entrei. Logo ele parou o carro, ele morava debaixo de onde é o consultório hoje. Ele falou, olha, estou pedindo que eu estou querendo vender aquele apartamento lá de cima, porque o seu consultório. Eu falei, ô, senhor, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, dinheiro o senhor vai me pagar do jeito que puder. Se puder pagar 10 cruzeiros por mês, o senhor vai me pagar. E vamos passar a escritura logo, não precisa esperar, não. Veja bem, um fulano desse, né? E assim foi. E eu comprei, fui pagando tal. Precisei fazer uma instalação sanitária, o engenheiro fez lá para mim e tal. Uma porta, entendeu? O telhado, eu tive que consertar o telhado. Mas, quer dizer, paguei aos poucos. E ele passou a escritura mesmo, sem pagar. Só veja bem, como é que isso aí só pode ser espírito. Espírito de luz orientando um fulano. Sem dúvida, encaminhando. Mas isso daí agora é um tesouro. O senhor não pode, com todo o seu conhecimento, se na época eu contei as sementes que o senhor jogava e brotam, e agora toda esta cultura de tantos anos, o senhor tem escrito mais, feito palestras? Eu tenho tido vontade de escrever as memórias. Memórias espíritas de um médico. Faça isso, tá certo? doutor Elias. Agora eu estou lendo um livro daquele menino, né, que é a reencarnação a volta, que chama o livro, que um piloto norte-americano desencarnou na Segunda Guerra Mundial. Então, o livro foi escrito assim, o casal contratou um jornalista. Assim como o nosso amigo lá em Belo Horizonte, o
o Arnaldo Rocha. Esse livro último que ele escreveu foi assim, um jornalista, colocou até o nome dele, do jornalista, não tem nem o nome do Arnaldo. Não, só fala. Agora esse livro lá, que é A Volta, tem um nome do marido, da mulher e do jornalista que escreveu. Os três. Junto com, por exemplo, esses Quer dizer, casos. que é mais fácil de estar, né? Até um genro meu comprou lá em São Paulo para mim um gravador. Sabe, que grava não sei quantas horas. Depois digita. Depois digita. Faça isso, já me deu Elias. de presente, mas eu não pude nem abrir. Pois falou, não, isso aqui, ó, o senhor uma hora vai falando aí, depois liga no computador, já deixou até a tomada lá. Olha, estou lhe incentivando, porque eu lembro demais, depois de tantos anos, de tudo que procuro voltar ao passado e lembrar das pessoas que estavam na comunhão, e muitas suas palavras, suas trovas, calaram profundamente em mim. E isto tem que ser dito, e tem que ser lembrado. Pois é. O senhor pode fazer, está moço ainda, está, como o Chico diz, está menino. O que acontece é a confusão, viu, mestre? Eu preciso de ver o consultório meu, com esse negócio que teve essa recaída no meu bronze, né? Aí os médicos, o hematologista e o cardiologista, que até é sobrinho e neto do Chico Xavier, né? Um grande cardiologista lá, foi meu aluno, lá em Uberaba. Então eles me recomendaram, ficar pelo menos uma semana sem atender ninguém. E só 2 consultas, na segunda e na quinta, que eu já vinha fazendo isso há algum tempo, certo? Mas precisa ver a confusão. Mas será que estas memórias esta semana não vai rejuvenescê-lo? Pois é. Isso. Não vai, quem sabe? Agora, a vida é uma coisa séria, né? Eu, quando era novo, né, antes desse negócio do coração, antes de 93, eu começava a escrever às 11 horas da noite e parava às 3 da madrugada. Agora, o que os cardiologistas, a turma lá do Dante Pazanese também, o que eles falaram comigo? 11 horas da noite deitado na cama. Então vejam bem como é o mundo, né? Mas é um recurso o gravador. É um recurso. Pois é, isso que o meu genro descobriu. Deixe isto registrado. Quem está dizendo é quem viu, gostou, aproveitou, absorveu, que na época traziam ensinamentos que hoje são muito modernos, mas isto pode ter sido até, doutor Elias, espiritualmente falando, que tenham encontrado o local certo com o Chico, nosso Emmanuel lá dentro, tudo não é? Ali, tudo. Lhe inspirando, doutor Bezerra, lhe inspirando como discípulo, Emmanuel no meio de todos, um evangelizador moderno. Não é? Então o senhor conhece doutrina profundamente. Não, a gente faz força, né? Mas a única coisa que acontece, quer dizer, eu me lembro do Chico Xavier, da hepatite, né? Que eu vejo a agenda lá, que é a Cândida que marca, né? Já tem consulta marcada para mês de setembro. Então é aquele problema sério, né? Eu olho aqui lá e falo, meu Deus, e a hepatite? Mas o coração... não tem jeito. Não, esse coração ainda vai palpitar. Mas que coisa séria. Não é? Vai. Então, tem que atender. Pai, outra coisa que eu faço desde 1971, foi quando eu fui para esse consultório novo, é acertar comigo lá dentro. Porque em 71 os brasileiros começaram a ficar pobres. Então chegava um velho lá e falava com a moça, sabe? Pergunta lá ao doutor se ele faz a consulta por 5 cruzeiros. Aí a pouco era uma moça. Pergunta se pode fazer por tanto. Aí um dia eu falei, agora que vai acertar comigo lá dentro. Que ninguém sabe quanto pagou, ou se pagou, eu faço o que eu quiser. Isso é então, ótimo. Até hoje... E até alguém pode pagar para quem não tem. Até hoje, ninguém sabe quem entra lá. Muito bom. Quando vem esse povo de longe, eu arranco o couro. Claro. Aí eu já falo para a pessoa, vou arrancar o couro para compensar a macacada daqui. Porque um pai me telefona. O filho entra numa crise, num surto psicótico.
Eu não atendo pela Unimed. O que eu vou fazer? Atender gratuitamente. Tá certo? Não, pode trazer o seu filho. Vamos, telefone lá para minha casa. Doutor, eu não posso pagar nada. Então não tem importância. Só paga com oração. Faz um Pai Nosso para mim que estou precisando de oração. O senhor precisa deixar isso registrado. A própria medicina precisa disso. Então funciona, tá certo? Quer dizer, não ficou humilhando ninguém lá fora. Quem pagou, quem deixou de pagar, tá certo? E seus livros? Que eu sei que o senhor tem tesouros em livro. O senhor tem medo de comprar livro no sebo? Porque o livro fica imantado. Tem muito espírita que livro velho não quer. Eu comprava demais, né? Comprava demais. Não tem medo? São Paulo eu conhecia tudo. Todos os sebos? Todos. Inclusive na Rangel Pestana, acho que era no 8º andar. Na Praça da República, ali onde tem aquela lá. Por todo lado. Tinha um lá, um desse sebo, que uma vez eu levei o Chico e o Valdo para conhecer. Eu adorava. Aí tinha um subterrâneo. Eu não sabia que tinha subterrâneo. Aí nós descemos nós 3 lá. Aí o Chico e o Valdo estavam cheios de espírito das trevas lá dentro. Tava tudo agarrado nos livros. Impressionante. Porque ele colocou os livros lá diferentes, né? Uns livros meio estranhos. O homem é um francês muito inteligente. Eu chegava lá, eu estava precisando de ler a obra do Balzac. Falar como é que é? Morreu aquele livro, a gente receba só quando viúva. Fica viúva é que vende. Né? Vende por peso, quilo. Tantos quilos. Como é que é? Não morreu ninguém não aí? Alguma viúva? Não, doutor, não apareceu. Só tem isso aí. Aí 9 volumes, né? Consegui. Agora, depois, há mais ou menos 10 anos atrás, ou 15 anos, eles reeditaram, há uns 20 anos, reeditaram as obras do Balzac, com as notas do Paulo Rony, atualizadas por ele. Então, olha lá. Pois essas vibrações, até eles vão embora quando se manuseia com o amor de doutrina. Não, mas que coisa. Não é, doutor? É bonito isso aí, viu? Porque tem gente, não pode, o livro fica... Mas qualquer um, com a dedicação, o amor de levar o conhecimento... A vibração porque o André Luiz estuda isso no negócio do museu, né? Fica lá impregnado, né? O anel fica impregnado do fluido do dono, que é a coisa. Mas livro não fica nada. Ficar você estava perdido. É por isso que eu perguntei. Há pouco tempo ainda tem uma livraria lá que tem internet. Aí eu fui lá pedir para procurar os livros de um poeta, que eu não achava. Tinha uma médium lá no nosso centro que eu frequento à tarde, no sábado, que ela falava para mim, tem um poeta chamado Luiz Carlos, que quer escrever para o meu intermédio. Mas eu tenho vergonha, medo. Se eu conheço Luiz Carlos, eu conheço, eu tenho livro dele. Só não sei a vida dele. Eu não tenho uma palavra sobre a vida dele. Aí eu fui lá nessa livraria, aí a dona da livraria achou 3 livros desse poeta, né? Renato Travassos, que é o nome dele. Aí lá, um deles tem lá os dados. Aí a Cândida, na internet, achou a fotografia do bicho. O bicho era aristocrata, o bichão era uma coisa doida. Estamos conversando com o Dr. Elias, mas precisamos ir a um intervalo. Mas voltamos rapidamente. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação,
O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Estamos voltando. Nesta não é uma entrevista, são recordações e um bate-papo com o nosso doutor Elias Barbosa. O espírita, nós agora da sua idade, convivendo com o Chico, da minha, aqueles que convivemos com o Chico, queiramos ou não, somos formadores de opinião, não é, doutor Elias? Então, a gleba nova que vai chegando e procura o espiritismo, muitas vezes, ou por não estudá-lo ou não entendê-lo, deturpam certos conceitos, não é? Isso que o senhor diz, franqueza, podem atribuir outros dureza, mas é conhecimento também, doutor Elias. Uma vez eu internei um rapaz, dependente químico, ele chegou a usar até LSD, era filho de um general. Aí internei no sanatório, tal. E o rapaz foi melhorando, né? Aí os pais, né, iam lá visitar, então eu falava sempre, olha, vocês não podem se esquecer de que o filho de vocês é um obsidiado. Os espíritos fazem dele gato e sapato. Então esse menino, esse rapaz, ele tem que frequentar o centro espírita. Agora a senhora continua com a sua religião, o senhor continua com a sua, mas vamos lá para o centro espírita levar esse rapaz. Foi interessante que 40 dias depois, eles voltaram lá no consultório, o rapaz ficou praticamente curado, é impressionante. Aí o pai falou, olha, doutor, o senhor recomendou eu centro espírita, mas eu não tive coragem de entrar. Eu sou de família tradicional, católica, mas minha mulher está aí toda semana, 2 vezes por semana ela vai. Mas eu não consigo. Falei, não tem importância não. Se o senhor fica lá fora, o senhor está ajudando do mesmo jeito. E como se explica isso? Será que este rapaz veio para ajudar até a própria família, doutor Elias? Não resta dúvida. É para ajudar. Nasceu para ajudar a família. Ajudar a família. Quantos caminhos, não? Pois é, bonito, né? Eu acho isso a maior beleza, o espírito eterno, né? No consultório, por exemplo, há pouco tempo eu atendi 2 crianças lá de Rondonópolis. Uma de 4, outra de 8 irmãos. Mas uma obsessão completa. Esse de 4 anos, por exemplo, ele deu coice numa coisa meu que estava no chão, quebrou. Deu coice lá. Eu falei, bom, aí só pode ser obsessão, porque senão o pé ia quebrar o pezinho dele. Né? Pá! Aquela coisa doida. Né? Aí, resultado, eu estava atendendo, porque eu tenho 2 salas. Eu estava atendendo um casal de espíritas na outra sala. Aí, uma certa hora, eu falei com a mãe, olha, esses meninos aqui, problema obsessivo grave. Agora, tem um casal de espírito ali na outra sala, a senhora me permite trazer os 2 para dar paz nesses meninos aqui? Ah, pode, se o senhor acha. Aí eu chamei, deram paz. Mas os meninos continuaram ainda um pouco agitados. Aí o motorista que veio trazer, a mãe com os 2, eu receitei 2 medicamentos, né, gotas, e falei, compra uma seringa descartável de 10 mililitros. Aí quando chegou eu peguei dose sublingual. Sim. Porque uma injeção sublingual é como se fosse na veia, né? Absorção imediata. Você acredita que os meninos, eles ficaram assim meio tontos, tá certo, tá? Porque eu dei dose alta para eles. E foram dormir só 9 horas da noite no hotel, lá perto do meu consultório. A senhora mãe telefonou. Agora que eles conseguiram dormir. Desde aquela hora, daquele jeito. Porque os caras assim, completamente desmontados. Dopados. Só agora. Aí eu falei, olha, isso aí vem provar que a obsessão desses 2 meninos são quadros
de possessão. Então não brinque com, só vai seguir. Aí ela chegou em Rondonópolis, procurou lá uma amiga nossa lá, que tem a Casa do Caminho lá, que é uma beleza, e encaminhou, e a meninada teve uma melhor espetacular. Então o seu consultório é um consultório bem moderno, doutor Elias. Porque eu não posso enganar os outros. Mas é um consultório moderno. Não posso enganar os outros. Só o corpo. É. Corpo e alma. Eu procuro, tá certo? Então, eu uso uma franqueza, às vezes até rude. Doutor Elias, por que hoje a poesia parece que ficou em desuso? Os poetas é porque não vende, não há gosto na juventude, o que é? É o seguinte, o poeta, a comunicação, porque nós temos uma comunicação subliminar, né? Eu sei o que o professor Gauss está pensando, ele também sabe, eu não estou falando, mas estou pensando e tal. Então o poeta, o inconsciente dele, chega ao inconsciente do leitor. E como os leitores têm muita culpa, muita coisa, então tem medo de acordar. Que belíssima explicação. Eu lembro eu até citei naquela introdução, aquele livro Esperanto como Revelação, eu citei do São Paulino Saraiva, ele era o presidente da Câmara Brasileira do Livro, que ele citava lá não pôde, as obras completas do volume só, do Castro Alves, depois de 5 anos é que houve retorno. Então nós não editamos mais poesia. Porque Saraiva. Que tristeza dá isto, não é, Elias? É triste. É triste, porque a juventude, a música mudou e tudo, mas a gente vê que a falta de poesia, de romantismo, de beleza. Então, falando com o senhor, psiquiatra, mas um poeta, que parece absurdo, né? Mas é verdade. É uma explicação desta, como a poesia não chega até o ser humano. Há barreiras. Há barreiras. O indivíduo tem medo. Porque nós temos muito medo do nosso inconsciente. Porque está tudo registrado, né? Fulano que eu matei na tal época, que eu roubei, dei golpe. Está tudo dentro da gente. Não aguenta. Então o poema assusta. E o romance tão em moda? Anestesia? Então. Anestesia. Coisa séria, né? Séria, não é? É um estudo. A poesia muito séria. Tinha que ser cultivada. Tinha que ser. E como vamos fazer isso, doutor Elias? Pois então. Então, faça seu livro de memórias e nos mande algumas quadras sobre sexo, sobre educação, sobre amor livre. Pois então. E a poesia, quando foi para organizar a Antologia dos Imortais, eu lembro que o Valdo e o Chico, né, houve uma reunião lá em cima da casa do Chico, lá, dos poetas, uma quantidade enorme, que queria, tá certo? E que eles pediram que eu organizasse o livro. 1959. Resultado, eu peguei aquilo, só em 63 é que o livro saiu. Eu trabalhando. Fui ao Rio de Janeiro várias vezes, lá na Biblioteca Nacional, Biblioteca do Ministério da Educação. Tá aquela confusão, porque não tinha internet. Hoje é uma facilidade. Pois é. Então, mas a Antologia dos Imortais. Houve uma vez, em 63, que tinha que organizou aquele livro do Walter Bocage, ele entendia muito de poesia e tal. Então houve um poema que o Valdo recebeu, que ele achou que estava errado. Aí o Zeus Otuil, né, me escreveu, olha, o fulano de tal, acha que esse verso está errado. Eu falei, não, está certo. Agora eu vou ver se eu descubro qual foi o poeta que citou. Mas eu estava em São Paulo, né, fazendo como bolsista lá, no tempo integral. Uma bela manhã, quando eu chego em São Paulo, eu compro o Estadão, que tinha o suplemento literário, né? A hora que eu abri o Estadão, o título, tinha um título
que era exatamente o verbo usado pelo poeta. Aí no próprio, a hora que eu esperei o correio abrir, tinha um correio ali presto, em Anhangabaú, né? Acho que era. Esperei abrir, falei lá, vocês podem enrolar isso aqui para mim? Mandei para o Zeus Vantuil. Eis aí a resposta, Zeus. Ao poeta aí. Pois é, nós temos que reviver esses poetas. O poeta usou o verbo exercer saudades. O homem achou que estava errado. Ele não estava. Tá certo? Exercer saudades. Pois esse era o título do artigo no suplemento. Isso é muito bonito. Exercer outra coisa, não era saudade, não. Mas, doutor Elias, a poesia, tendo uma veia poética como o seu tem, exige muito sacrifício ainda seu para escrever? Quer dizer, de um ano para cá, tá uma coisa esquisita. Então tem que usar o computador. Pois é. É a coisa mais gozada. Eu tenho a impressão que eles vão voltar. Qualquer hora vão voltar. Nós precisamos, doutor Elias. Estão descansando. Olha, nós ficaríamos conversando o dia inteiro sobre isto e recordando. Pois é. Tantos tempos bons. E o senhor não pode deixar de registrar esses momentos junto com o Chico, doutor Elias. Porque, veja, eu estou relembrando e pedindo. Certo. Muita gente pode se beneficiar daqueles momentos que nós tivemos juntos. Exato. Faça. Perfeito. Eu lhe agradeço muito e para mim foi gratificante Eu que agradeço, conversar com o senhor. Eu que agradeço.